Meu nome é João, eu sou coordenador do curso técnico em informática e eu vou estar ajudando você a montar o seu primeiro computador gamer. Antes da gente entrar, ver as principais dicas, como montar, vamos entender um pouquinho do que funciona, como é que é cada peça dentro do computador, para que você tenha o mínimo de conhecimento na hora de adquirir seu primeiro computador, tá? E aí eu vou abrir aqui a apresentação. Vamos lá, então vamos aqui de maneira bem rápida e tranquila falar sobre cada componente. Primeira coisa, o que é um hardware? O hardware ele é toda a peça física. Então, sempre que se você se esbarrar com a palavra hardware, lembra que é toda a parte física do computador, beleza? E aí, olha só, eu já estou indo aqui falando de cada peça dentro do computador, as peças que você precisa comprar. Qual que é a primeira peça e a peça mais importante na hora que você for comprar um computador? É o processador, legal? Existem milhares de modelos de computador, milhares de modelos de processador. O que vai dizer se o seu computador custa 10 mil reais ou mil reais? É qual é o seu processador. Existe um processador para cada tipo de situação. Então, se você for comprar um processador para jogar, é um processador diferente. Se você for comprar um processador só para trabalho, onde você não tem a placa de vídeo, é outro processador. Então, o processador ele é a primeira coisa que você deve pesquisar na hora de comprar um computador. Não adianta você ter uma placa-mãe, uma placa de vídeo muito cara e você ter um processador baratinho. Legal? A gente tem dois modelos principais, duas empresas principais que fazem processador, que é a AMD, que tem a sua linha de produtos ali mais famosa, que é a Ryzen, e a gente tem a Intel, onde a linha de produtos é o Core i3, i5 e i7. Beleza? A gente já vai desvendar, né? Vamos entrar, vamos fazer uma montagem juntos, eu e você, para que você possa entender um pouquinho mais sobre os processadores. Mas a princípio, existem duas principais marcas, AMD e Intel. Ô, João, qual que é a melhor? Não existe a melhor, tá? Você vai ter um produto que é melhor numa linha, numa faixa etária, num modelo, você tem um modelo que é melhor que o outro, mas não que uma marca é melhor que outra de maneira geral, beleza? Gabinete. O gabinete ele é importante, muitas vezes ele é o que chama mais atenção num computador, que é a parte que protege o computador. Ele é toda a caixa ali de metal que fica protegendo as peças dentro do seu computador, beleza? Eu devo comprar um gabinete muito caro ou um gabinete baratinho? Depende. O gabinete muitas vezes ele precisa ter um tamanho adequado para que você tenha todas as peças ali dentro do gabinete sem nenhum problema, beleza? Não adianta você ter um gabinete muito barato e você ter umas peças muito caras e acabar nem coubendo, né, tudo dentro do gabinete. Então, uma coisa interessante, quando eu troquei de placa de vídeo, antes eu tinha uma placa de vídeo, a GT 1030, 1050 Ti, e aí eu troquei para uma RTX 3000. E aí quando eu troquei para a RTX tem o dobro de tamanho. Olha só, se eu tivesse um gabinete super apertado, a RTX já não serviria. Então a gente já não conseguiria fazer esse tipo de upgrade. Então, é um item para economizar, mas não precisa economizar tanto. Ali um gabinete na faixa de R$ 200 já está ótimo. Placa-mãe. Muito se fala da placa-mãe, mas pouco se investe na placa-mãe. As pessoas muitas vezes veem aqueles computadores prontos da Americanas, Pichau, Casas Bahia, onde você tem lá o Core i7. Mas aí você vai ver a placa-mãe, é a pior possível. Placa-mãe é um item que você deve investir? Se você tiver a possibilidade, sim, tá? Porque não adianta você ter super peças e aonde você vai encaixar essas peças ser um lugar ruim, uma base ruim. Legal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre duas coisas aqui na placa-mãe, que é o socket, que é isso daqui. O que é o socket? É o local onde a gente encaixa um processador. Então, olha só. Por que a gente tem que iniciar a compra primeiro pelo processador? Porque a partir do processador, o processador ele tem um socket, que é um encaixe. Ele só encaixa em determinadas placas-mãe. Então, por exemplo, na AMD, a gente tem os produtos que o socket é AM4.
Legal? Olha só, todas as placas-mães que são AM4, você consegue encaixar o processador AM4. Agora, por exemplo, se eu tiver uma placa-mãe AM5, eu consigo encaixar o processador AM4? Não. Beleza? Tem uma placa-mãe da Intel, LGA 11051, por exemplo. Tem um processador da AMD, consigo encaixar processador da AMD e placa da Intel? Não consegue. Beleza? Muitas vezes a pessoa está montando o computador ali pela primeira vez, pega uma placa-mãe lá aleatória que está mais barata, chega os produtos, na hora de montar, fica tentando encaixar, não encaixa e pode até acabar quebrando o processador e a placa-mãe. Por isso que é muito importante você observar tanto um socket quanto outra coisinha aqui. Isso daqui, ó, que se chama chipset. O que é esse chipset? Olha só. Chipset, ele carrega algumas funções na placa-mãe de gerenciamento de energia, de dados. É ele que tem esse grande trabalho. E olha só, ele também precisa ser compatível com o processador. Principalmente quando você for comprar uma placa-mãe e um processador da AMD, você precisa tomar muito cuidado com o chipset. Porque muitas vezes você vai precisar atualizar o software da placa-mãe para que você rode o processador. Pô, João, mas é o meu primeiro computador, como é que eu faço essa atualização? Muitas vezes, se você não tem nenhum pendrive, nem outro computador, você nem consegue atualizar a placa-mãe. Por isso que é muito importante você sempre verificar o socket e o chipset. Legal? Essas duas coisinhas. Tranquilo? Vamos pro próximo. Memória RAM. Memória RAM também é muito importante. Você tem o tipo de memória RAM. Então ela pode ser DDR4, DDR5. Legal? Tem DDR3, DDR2, mas aí já são bem mais velhas, tá? O que é a memória RAM? Memória RAM, ela tem uma memória volátil. Então, quando você vai abrir nos seus aplicativos, seus jogos, o Discord, o Google Chrome, tudo isso fica rodando com os dados lá na memória RAM. Beleza? Pô, João, 4 GB, 8 GB, 4 GB, 8, 16, 32. Quanto que eu coloco no meu computador? Depende. O mínimo que você precisa para fazer um computador para jogar é 8 GB. O mínimo. Mínimo. Não é o ideal. Legal? O mínimo é 8 GB. Com 8 GB você já consegue jogar um jogo de maneira individual, sem problemas. Beleza? Pô, eu quero jogar, ficar no Discord, abrir o Google Chrome ouvindo uma música e fazer live ao mesmo tempo. 8 GB eu vou conseguir? Depende do jogo, mas provavelmente não. Nesse caso, o ideal seja 16 ou 32. Beleza? Se você, por exemplo, você vai ter memória de 4 GB, memória de 8 GB, memória de 16, ou na própria placa-mãe, você vai ter 2 ou 4 entradas ou 8 entradas. E aí é nessa entrada aqui que você coloca a memória RAM. Beleza? Tranquilo até agora? João, compensa eu comprar duas de 8 ou uma de 16? O ideal é comprar duas de 8. Legal? Esse é o ideal. Mas não que você perca muita coisa comprando uma de 16. Muitas vezes uma de 16 sai muito mais barato numa promoção, numa Black Friday, do que duas de 8. Então, não que você perde alguma coisa, tá? Então tenta visar ali um pouco de economia quando você for comprar as memórias. Beleza? Fonte. Vamos falar um pouquinho da fonte. A fonte, ela é bem interessante quando você vai comprar os computadores aí na Americanas, por exemplo, na Magazine Luiza. Você tem lá a fonte. A fonte desses computadores prontos são sempre as piores possíveis. As piores possíveis. São as fontes mais baratas possíveis. E olha só, o que o seu computador precisa para funcionar? Energia elétrica. Sem energia elétrica, o seu computador não liga. Então, se eu comprar uma fonte hiper barata
num computador que gasta muita energia, o que vai acontecer? Não vai funcionar. A longo prazo, pode ser até que ligue, funcione a curto prazo, mas a longo prazo você vai ter vários problemas. Você pode queimar suas peças, dar erro na parte de energia elétrica e acabar dando curto nas peças e você acabar perdendo o computador inteiro. Então a fonte você precisa balancear. Você não pode comprar a melhor fonte do mundo, nem do mesmo jeito que você compra a fonte mais barata de todas. Você precisa de ter um meio termo. E como que você acha esse meio termo? Olhando as peças que você está comprando. De cada peça, quando você for no site da peça, ela fala qual que é a fonte ideal. Tenta sempre mesclar todas as peças e achar uma fonte ideal. Beleza? HD ou SSD. Olha só, esses são dispositivos de armazenamento. O HD ele é um dispositivo mecânico, que é este daqui. E o SSD é um dispositivo digital. Ambos salvam suas informações. É nele que ficará o seu sistema operacional. O HD, muitas vezes, ele é mais barato. Porém, ele tem um problema. Ele é muito lento mesmo. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um SSD, e hoje em dia o SSD nem tá tão caro assim, então ali na mesma faixa etária de preço, possivelmente o HD você tenha mais armazenamento, com o mesmo preço de um SSD com menos armazenamento. Mas sempre dê preferência a comprar um SSD. João, qual que é o melhor mundo? Você ter os dois, um HD e um SSD. O SSD para você deixar os seus principais programas e o sistema operacional, e o HD para você deixar aqueles jogos mais antigos, que você vê de vez em quando, você deixar os seus arquivos de documentos, fotos, algo que você pode deixar lá que você não vai usar tantas vezes, que você não precisa de tanta velocidade. Beleza? Olha só, tenho dinheiro para investir num computador. Tenho dinheiro. Qual que é o melhor dispositivo de armazenamento? E aí que tá SSD NVMe. Esse SSD, ele é o melhor dispositivo de armazenamento. Por quê? Ele é o mais rápido, ele é mais rápido que o HD e mais rápido que o SSD. Ele vai direto na placa-mãe. Olha só aqui, ó. Ele vai direto na placa-mãe. Então ele não tem nenhum tipo de cabinho conectando o HD no computador ou o SSD na placa-mãe. Não tem. Ou seja, ele é o mais rápido possível. Para você ter uma noção de diferença, ele chega a ser 100 vezes mais rápido que o HD num determinado modelo. Nesse modelo, por exemplo, aqui da Samsung, que é um modelinho um pouco mais caro. Mas você não precisa de um modelo desse. Você pode comprar, por exemplo, o modelo da WD Green ou da WD Blue, que você acha ali modelos na faixa de 300, 400 reais, legal? Ali de 500 gigas de armazenamento. Tudo bem? E aí vem a nossa queridinha ali dos computadores gamer, né? A placa de vídeo. Para que serve a placa de vídeo? Grande parte dos processadores já fazem a função de exibir a imagem no seu computador. Já fazem essa função. Porém, se você quiser essa função da melhor maneira possível, o ideal é que você tenha uma placa de vídeo. Falando rapidamente, tecnicamente, para que serve a placa de vídeo, a placa de vídeo é ótima em fazer cálculos matemáticos. E tudo que aparece na tela do seu computador é um cálculo matemático. Então a placa de vídeo ela é ótima em fazer isso e por isso muitas vezes é necessário você ter uma placa de vídeo para você rodar um jogo específico, para você rodar ali um editor de vídeo específico, para que você consiga ali ter a melhor interface, que ela fique travando menos possível. Que vamos imaginar um jogo que aconteça muita ação. O que é essa ação? É basicamente a troca ali de tela. Essa troca de tela precisa de cálculos matemáticos que a placa de vídeo faz. Pô, João, mas eu tô vendo, o dólar tá bem caro agora, janeiro de 2025. A placa de vídeo tá muito cara. É necessário ter uma placa de vídeo para jogar? Sei lá, um jogo online, Valorant, League of Legends, qualquer jogo assim simples? Não é necessário. É bom? É,
mas não é necessário, você já consegue sem uma placa de vídeo, com um processador legal, você já consegue tirar a placa de vídeo e muitas vezes vai diminuir ali cerca de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 a mais no preço do computador, beleza? Legal. Coisas que você precisa considerar na hora de comprar um computador. São algumas coisas, tá? Antes da gente ir para a parte prática e comprar um computador ali de fato na prática, primeira coisa, orçamento. Você precisa definir quanto você vai gastar em um computador. Legal? Por exemplo, eu tenho de R$ 1.000 a R$ 2.000, de R$ 3.000 a R$ 4.000, 5 a 6.000 e 7.000 a mais. Tá? Então são faixas etárias de exemplo que eu peguei. Então você precisa pegar uma faixa etária para que você consiga pegar todas as peças dentro de uma faixa etária específica. Pô, João, mas de R$ 1.000 a R$ 2.000 eu vou conseguir montar um computador para fazer tudo? Não vai. Não vai. Beleza? A faixa etária ideal para quem quer começar a comprar um computador é de R$ 3.000 a R$ 4.000. Ele é o mínimo para a gente começar a organizar as peças, custo-benefício para comprar um computador. É o mínimo. Qual que é o ideal? O ideal não existe. Você tem peças de valores imensos, tá? Processadores de R$ 100.000, placa de vídeo nova que lançou R$ 50.000. Então, computadores de uso doméstico, o ideal é de R$ 3.000 a R$ 4.000, tá? Isso é o mínimo, beleza? Quero um computador mais forte para rodar jogos online, jogos que estão lançamentos, aí você não vai ter escapatória de R$ 5.000 a R$ 6.000, tudo bem? Qual será o uso principal do computador? Essa é a principal pergunta que você precisa fazer. Para que você vai utilizar essa máquina? Essa máquina, ela vai servir somente para trabalho? Se é trabalho, que tipo de trabalho? Você é um editor de vídeo? Você é um programador de sistemas? Você só vai mexer no Word? Você vai só usar o Canvas? Tudo isso vai dizer se aquele computador ele vai servir de fato porque você precisa. Não adianta você comprar lá um Mac Studio de R$ 100.000 se você for rodar só o Canvas. Que muitas vezes você não precisa de armazenamento, você não precisa de nada. O computador mais simples possível já consegue fazer esse trabalho bem feito. Então, essa é a principal coisa. Qual será o uso do seu computador e definir o orçamento. Com essas duas a gente já consegue montar um computador. Terceiro item. Você pretende fazer upgrade no futuro? E esse é um ponto muito importante quando a gente fala de upgrade. Muitas vezes você vê pessoas na internet falando, compra o PC mais simples, que lá na frente você faz upgrade. E aí você vai acabar entrando lá no futuro e vendo que você não consegue fazer o upgrade. Por quê? Quando você compra uma placa-mãe, um processador, uma placa de vídeo, daqui a 3, 4 anos não existirá mais peças compatíveis com essas peças que você comprou agora. Tudo bem? Por exemplo, em casa eu tenho 3 setups. Eu tenho um Ryzen 7 e um setup com i5 da 9ª geração. Esse setup i5 9ª geração, se eu quiser, por exemplo, mudar para um i7 da 9ª geração, eu não acho um novo, um zero. Legal? Vou achar um usado no Mercado Livre, na OLX. Agora, peças novas para esse setup que eu tenho, não existe mais. Então, o upgrade, ele não, assim, a longo prazo, ele não é uma coisa que você precisa deixar pensado lá na frente. Ô, João, quero fazer upgrade no futuro. Quanto tempo no futuro? Daqui a 6 meses? Se você vai fazer um upgrade daqui a 6 meses, compra o seu computador daqui a 6 meses. Não gasta agora o que você pode juntar dinheiro e comprar um muito melhor daqui a 6 meses. Ô João, só quero um PC para trabalhar agora, para que lá na frente eu consiga, com o dinheiro do meu trabalho, eu comprar um computador. Então olha só, talvez um PC, um desktop, não seja o ideal para você. Talvez um notebook já sirva para você trabalhar, você vai economizar muito mais, porque você não vai precisar, por exemplo, de monitor. Às vezes você compra teclado, caixa de som, você não vai precisar disso. Você compra só o notebook, ele vem completo. Você trabalha, ganha o dinheiro, junta esse valor aqui de 5.000, 4.000 reais, você consegue comprar um computador muito melhor. Beleza? Último item. PC pronto ou montar um PC do zero?
E aí muitas pessoas entram em questão, né? Acham que o PC pronto, ele é mais barato. Na realidade não. Você tem algumas lojas que vendem um PC pronto, e PCs bons pronto, como por exemplo, você vai ter a Pichau, você tem a Kabum, Terabyte, são lojas já renomadas aí que vendem computadores prontos e computadores ótimos. E você tem algumas lojas que vendem guarda-roupa, sofá e que também vende computador pronto. E aí você entra numa questão. Muitas vezes, o que você precisa observar quando for comprar um computador? Basicamente, quais são as peças que vêm dentro daquele computador? Muitas vezes você tem peças horríveis que vêm no computador, mas você tem um processador i7. E aí você vende lá para um usuário um PC i7, que a pessoa acha, nossa, i7 eu ouvi falar que ele é ótimo. E de fato, o i7 novo, ele é ótimo. Mas o i7 de 10 anos atrás, nem tanto. Legal? Então o ideal é você sempre prezar por montar um computador do zero. Uma porque quando você monta do zero, você acha promoção. Então você consegue pesquisar as peças e achar promoções de peças que você não teria no computador pronto. Esse é o primeiro. E a personalidade. Você consegue personalizar esse computador de maneira muito maior. Então, por exemplo, se você quiser colocar o seu computador todo numa cor, se você quiser colocar uma placa de vídeo de uma marca específica, você só consegue fazer isso montando um computador do zero, beleza? Diferente de um computador pronto, que ele vai vir daquele jeito, já montado e já era. Legal? Se você tem dúvida de como montar um computador, aqui nesse canal a gente vai ter vídeos montando o computador, fazendo manutenção. E se você quiser também saber mais, nós temos um curso técnico em informática, onde nós temos disciplinas de manutenção de computador. Então dá uma olhadinha aqui na descrição, que a gente tem alguns pacotes de desconto para você fazer um curso técnico e além da certificação, você vai ter toda essa bagagem em manutenção de computadores. Legal? Agora vamos fazer um exemplo prático de montagem de computador juntos? Como que você vai montar um computador? Eu estou aqui no Google e o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir uma planilha. Olha só, vou abrir uma planilha aqui, uma planilha de exemplo. Vou colocar aqui, ó, peças de computador. Vou colocar aqui orçamento. Nós vamos fazer aqui um orçamento de um computador ali para o pessoal que quer jogar. Focar no pessoal que quer jogar e economizar o máximo possível. Então, quais são as peças que a gente precisa? Processador. A gente precisa de placa-mãe, gabinete, memória RAM e SSD. Beleza? Esses 5 aqui essenciais. Claro que a gente pode colocar aqui também uma placa de vídeo. Beleza? Mas vamos pensar na pessoa que está ali com o mínimo de orçamento possível. Então vamos pensar nos 5 essenciais. Primeira coisa, processador. Qual que eu devo comprar? Tá? Existem vários modelos de processadores. A gente poderia passar aqui um semestre inteiro falando de modelos, mas vamos focar no custo-benefício para jogar. Custo-benefício para jogar, o que eu aconselho você a comprar são os processadores da linha Ryzen. E aí, você pode, por exemplo, comprar o 5500, que já é um ótimo processador e é o mais barato possível para quem quer jogar o mínimo. Então, jogar jogo online, roda ali, o pessoal gosta de um GTA, um joguinho um pouquinho mais pesado, roda também. Legal? Então, esse é o mínimo que eu recomendo para que você possa ali ter jogos ali rodando de maneira ok. Beleza? Ô João, existem outros modelos? A Intel tem modelo? Tem também. Você poderia, por exemplo, buscar um i5 da 10ª geração, da 11ª, mas comparando aqui a AMD com Intel, nessa faixa de preço a Intel acaba sendo um pouquinho mais caro. Legal? É que esse aqui é da 12ª, para a gente comparar preço teria que ser da 11ª. Mas aqui nem tem mais vendendo da 11ª. Só tem a versão KF, que é uma versão um pouquinho mais cara. Ó, 1.300.
o AMD ele acaba ganhando aqui R$ 600. Legal? Então, vamos colocar lá 613. Então, preço. Legal? Vou colocar aqui, bem estilizada a planilha, alguma coisa simples. Aqui, placa-mãe. Olha só. A gente precisa colocar aqui o modelo do processador. Beleza? O modelo, ele é AMD Ryzen 5 5500. Primeira coisa que você precisa se perguntar. Esse processador exibe vídeo? Primeira coisa. Esse processador exibe vídeo? Como que você vai saber? Lendo aqui as informações dele. Ô João, ele exibe vídeo? Vamos dar uma olhada se ele tem integração de vídeo. Ó, aqui a gente tem informações, por exemplo, da compatibilidade. Ele é compatível com memórias apenas memórias DDR4. Olha só. AMD Ryzen 5, ele é AM4 e ele não tem vídeo, beleza? Nesse caso, esse processador específico, você precisaria de uma placa de vídeo. Ô João, nessa mesma faixa de preço, a gente tem um processador com vídeo? Vamos dar uma olhadinha. Ryzen 5, 5500. No caso da AMD, os processadores com vídeo, eles têm o G no final. A gente vai ter só o Ryzen 5600G com vídeo. E aí você tá vendo que ele é um pouquinho mais caro, 840. Beleza. De 600 para 800, R$ 200 de diferença. Com R$ 200 você compra uma placa de vídeo? Não. Então muitas vezes compensa você comprar esse processador aqui, porque ele acaba tendo ali o gráfico integrado, ele exibe imagem, e você não precisa ter necessariamente uma placa de vídeo que é mais de R$ 1.000, beleza? Então vamos colocar ele no orçamento? 842. Lembrando, a gente está fazendo um processador mínimo aqui para que você consiga jogar. É o ideal para você ter ali ótimas resoluções 4K? Não, mas para você conseguir funcionar, sim. Legal. Então vamos pegar ele aqui, ele é AM4. Então a gente precisa pegar uma placa-mãe AM4. E aí você vai ter vários modelos de placa-mãe de diversos preços. João, não tenho dinheiro para investir nada. Então vamos pegar a mais simples possível? Beleza. A gente tem a 520 e essa, as duas são, não, essa daqui é micro ATX. O que significa micro ATX, tá? Ela é super pequena. Ela é a mais pequena possível. E a gente tem essa aqui, que ela é ATX, tá? Vamos prezar aqui por uma que é um pouquinho maior que a outra, que é micro ATX. E aí, olha só, vamos dar uma olhada se ela tem compatibilidade. Vamos arrastar aqui para baixo, ver as informações dela. Olha só, suporte a DDR4, você consegue duas memórias até 64 GB. O chipset A520. E vamos ver se ela tem a compatibilidade com o nosso que a gente escolheu, que é o processador 5600. Vamos ver aqui. Suporte para processadores de terceira e quarta geração, 4000. Olha só, suportados processadores de terceira geração ou processadores 4000. O nosso aqui não é 4000, é 5600. Olha só, se o cara fosse lá e comprasse essa placa-mãe, provavelmente ela nem funcionaria esse processador. E mesmo assim, a gente tem até algumas placas-mães que elas têm suporte mediante a atualização. Esse aqui nem comenta a atualização. Então, creio que esse processador aqui ele nem rodaria nessa placa-mãe. Então, a pessoa vai lá e ela compra a mais barata possível, que é essa aqui, R$ 500. Se não rodar o processador, de nada adianta a gente ter a mais barata possível. Legal? Vamos ver a micro ATX aqui.
Aí a gente tem o CPU, compatibilidade com o CPU. Aqui a gente tem memória, então a memória ela aceita 2 slots de memória. Gráficos, áudio, slots. A gente tem a AMD Ryzen. Suporta NVMe. Olha só, outra coisa importante. Quando você for comprar placa-mãe, você quer ter um NVMe, você precisa ter o suporte. O que é o suporte? Aqui na placa-mãe, você vai ter um lugarzinho para encaixar aqui. Nessa placa-mãe específica, vamos ver se a gente acha uma imagem maior. É aqui, ó. Tá vendo? Onde está o meu mouse aqui, Ultra M2, é nele que você colocaria aquela pecinha de armazenamento. Que naquela primeira placa-mãe a gente não tinha opção. Beleza? Nesse aqui, ele nem comenta se processadores 5600 eles são aceitos. Então, o que nós podemos fazer para ter certeza, tá? Eu venho aqui, coloco compatibilidade, chipset B4 com processador Ryzen 5 5600. Vamos ver se esse aqui tem compatibilidade. Olha só, qualquer link que eu entro aqui, a gente tem pessoas comentando aqui. Olha só, nesse caso aqui, a gente precisaria atualizar a BIOS. Se a gente entrar aqui, por exemplo, em outro site, vamos ver se aqui eles comentam de atualização de BIOS. Especificações técnicas. Ah, aqui ó, nesse site está bem mais completo. Tá vendo, ó? Processadores suportados da série 5000 e 5000G. Então, essa placa-mãe que a gente está vendo, ela suporta o nosso processador. Ponto positivo. Ponto negativo, a gente vai precisar atualizar essa placa-mãe. Se a sua loja ela já não envia atualizada, tá? Nesse caso aqui, eu não sei, não tá descrito aqui na descrição se ela envia de maneira atualizada. Por não comentar, eu creio que sim, tá? Mas aí, se você não sabe como atualizar, a gente pode gravar um vídeo posteriormente ensinando você a atualizar a sua placa-mãe, beleza? Então vamos anotar essa placa-mãe aqui. Ela é sim compatível com o nosso processador. Beleza? E aqui, de resto, é mais simples possível. O gabinete, você vai comprar um gabinete ali, não precisa ser o mais caro possível, não precisa ser o mais barato possível. Tenta pegar algo que encaixe em duas coisas. Primeiro, no seu bolso e segundo, na sua opinião, no que você gosta de estilo. Eu vou pegar algo simples aqui, tá? Nem tão sofisticado para não gastar muito, porque eu sei que esse computador aqui que a gente está fazendo é o mais econômico possível. Então, eu vou pegar esse daqui mesmo. Então, peguei um gabinete gamer. Até para o pessoal se impressionar, né? É legal ter um gabinete gamer. O pessoal se impressiona com as cores. Memória RAM. Estamos fazendo um PC baratinho. Então, 8 GB de memória RAM. Infelizmente, não dá para a gente pegar mais nesse exemplo de computador que nós estamos montando. Então, vamos pegar aqui. Ele dá várias coisas. Memória. 8 GB. Vamos vir aqui no hardware. Memória RAM. DDR4. Olha só, faixa etária, a gente tem essa daqui que está em desconto. Por ser aqui da Kingston, ela acaba sendo um pouco mais caro que, por exemplo, uma XPG. Beleza? Mesmo tendo as mesmas especificações, ela acaba sendo um pouco mais caro. Então vamos selecionar essa daqui. Memória RAM, 8 GB, 3200 aqui megawatts de velocidade. Só tem um ponto específico, tá? Pela nossa placa-mãe ela ser a
mais simples possível, a gente não vai conseguir utilizar toda a velocidade da memória RAM. Isso é muito importante você se atentar. Não adianta comprar uma memória RAM muito legal, sendo que a sua placa-mãe ela é ruim, ela é simples, beleza? Vamos pegar essa daqui, R$ 160. Lembrando, eu poderia ficar aqui pesquisando em vários sites diferentes, pesquisando em dias de promoção, pesquisando em sites onde eu tenho cupom de desconto. Então, de fato, esses valores aqui ainda podem ficar menores, beleza? Basta você pesquisar, 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 colocar notificação dos sites, dos seus sites de preferência. E SSD, eu posso pegar o mais simples possível, aqui de 240 para a gente fazer um PC baratinho, legal? Total, sem placa de vídeo, 1.800, PC super barato para quem quer jogar, beleza? É o mínimo possível que a gente consegue achar com sem placa de vídeo. Então você vai conseguir rodar ali jogos online, um League of Legends, um Valorant, Fortnite ali, mais ou menos, por esse valor. Fora isso, o que você precisa colocar na balança também que não tá aqui? Monitor, mouse, teclado, fone de ouvido. Esses 4 itens aqui. Somando esses 4 itens aqui, você vai ter ali que você gaste o mínimo possível. Os R$ 400 no monitor, o mínimo possível. O monitor ele é bem mais caro que isso, tá? R$ 50 o mouse, R$ 50 o teclado, R$ 30 o fone. Pegando ali peças aqui bem baratas, tá? No final, total com os seus periféricos, R$ 2.300 esse computador baratinho, beleza? Então é assim que você deve montar um computador. Pô, João, e com placa de vídeo? Pô, com placa de vídeo a gente acaba tendo opções muito legais. E aí, placa de vídeo, você tem placas de vídeo muito legais, R$ 10.000 uma placa de vídeo. Ou você tem placas de vídeo mais de entrada. Se eu minimizar o preço aqui, minimizei o preço. Agora veja as placas de vídeo mais em conta. Nessas placas de vídeo, qual que eu recomendo para você, tá? Se você tiver dinheiro mínimo para investir, uma 3060, ela é muito legal. Então, pô, João, devo comprar uma 3050 ou uma 3060? Se você tem dinheiro para investir, a diferença não é tão grande assim. Muitas vezes vai ser R$ 500 de diferença. Sei que pode parecer muito, mas se você comparar uma 3050 com uma 3060, a diferença de performance ela acaba sendo grande. Então muitas vezes vale você comprar uma placa de vídeo um pouco melhor para que lá na frente o seu computador não fique tão lento assim. Beleza? Poderia, por exemplo, pegar aqui a 3060 para colocar aqui na balança. E aí sim, o preço do computador vai se elevar um pouquinho a mais. Vai estar naquela faixa dos R$ 4.000. Beleza? Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que nós estaremos respondendo. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se vocês querem mais conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Se você quer se especializar e ter uma certificação de curso técnico, dá uma olhadinha na descrição que a gente tem valores promocionais para curso técnico em informática. Abraço, pessoal.